Aleluia, glória a Deus, santo é o teu nome, Senhor, aleluia. Bom dia a todos, eu saúdo a todos os amigos e irmãos em Cristo Jesus, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém. Muito obrigada a você que já está aí nesta live, você que vai entrar daqui a pouco, ou você que vai assistir um outro dia. O importante é você estar sempre ouvindo a palavra do nosso Deus, sempre deixando que ela penetre no seu coração. Amém? Sejam bem-vindos em nome do nosso ministério, Assembleia de Deus, Belém Efratá, Ministério de Salvação. Amém? Aleluia, glória a Deus. E a palavra que Deus tocou na minha mente e no meu coração nesta manhã se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 18, a partir do versículo 35, que diz assim: Aconteceu que ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. E anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amém? Somente até aqui nesse versículo. Aleluia, glória a Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Aleluia, meu Pai. Essa passagem aqui sobre o cego de Jericó, o nome dele era Bartimeu. Aleluia, glória a Deus. Ela se encontra nos 3 evangelhos. Aleluia. No evangelho de Mateus, no capítulo de número 20, do versículo de 29 ao 36. Aleluia, glória a Deus. E no evangelho de Marcos, no capítulo 10, do versículo 46 ao 52. Aleluia. E aqui no evangelho de Lucas, que foi o que eu acabei de ler agora neste momento, é no capítulo de número 18. Aleluia, dos versículos do 35 ao 43. Aleluia, glória a Deus. Eu escolhi aqui Lucas porque é mais resumido a passagem, para que os irmãos entendam melhor. Amém? Glória a Deus. E aqui eu falei sobre Lucas. Lucas, de acordo com a tradição da igreja, ele foi o autor do 3º evangelho. Aleluia, glória a Deus. Lucas, ele foi o médico que acompanhou Paulo em suas viagens a Roma. Aleluia, glória a Deus. Lucas, ele era oriundo de Antioquia da Síria. Aleluia. E naquela época, ele escolheu Filipos, ali, aquela cidade, como o seu lar. Aleluia, irmã Edna Borges. Glória a Deus, aleluia. Seja bem-vinda a esta live em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que você possa ouvir a palavra do nosso Deus, que ela possa penetrar na sua mente, no seu coração. Amém. E Deus te recompensará grandemente, minha irmã. Amém. Em nome de Jesus, eu creio que a irmã estará aí até no final. Seja bem-vinda, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. E eu estava dizendo aqui que Lucas, ele escolheu a cidade de Filipos como seu lar. Aleluia, glória a Deus. E ele dedicou a sua vida ao ministério da igreja ali naquele lugar. Aleluia. Os evangelhos de Lucas e o livro de Atos, provavelmente eles foram escritos entre os anos de 59 e 63 depois de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Aqui nessa passagem aqui, antes de falar sobre o cego de Jericó, Jesus ele estava explicando aos seus discípulos, aleluia, glória a Deus, a respeito do seu futuro julgamento,
aleluia, da sua crucificação e da sua ressurreição. Só que aqueles discípulos que estavam com ele não entenderam as suas palavras proféticas. Aleluia, glória a Deus. E aqui fala que Jesus, ele estava passando ali por Jericó, naquela cidade de Jericó. E havia ali um cego chamado Bartimeu, e ele estava ali sentado à beira do caminho, aleluia. E a Bíblia relata que ele ouviu o tropel daquela multidão e perguntou o que estava acontecendo, aleluia, glória a Deus. E algumas pessoas disseram para ele que Jesus estava passando por ali, aleluia. E ele, sem demora, sem esperar, com a atitude, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia relata que a multidão tentava escondê-lo, tentavam abafá-lo, mas ele cada vez mais gritava mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia relata que Jesus, ouvindo aquela voz, ele disse aos discípulos: tragam-o aqui. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia relata que quando ele chegou diante dele, Jesus perguntou a ele: o que queres que eu te faça? Aleluia, glória a Deus. E Jesus manda eu te perguntar para você nesta manhã, você que está aí assistindo essa live neste momento: o que queres que eu te faça? Aleluia, glória a Deus. Eu vou te dar um minutinho para que você possa pensar o que você quer que Jesus faça na sua vida nesta manhã. E se você tiver fé, eu vou orar por você aqui agora neste momento, e Ele vai atender a sua petição. Aleluia, glória a Deus. Assim como Ele ouviu aquela voz de Bartimeu e Ele atendeu ao seu pedido, Ele vai atender o seu também agora neste momento. É você mesmo que está aí. Aleluia, glória a Deus. Um minutinho, eu vou orar por você e você peça a Ele o que você quer que Ele te faça nessa manhã. Amém? Perdão, irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, está aqui o teu povo. O teu povo que está assistindo essa live neste momento, o teu povo que vai assistir depois também, Pai. Eu creio, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor é um Deus que tudo pode, o Senhor é um Deus que tudo faz. Aleluia, glória a Deus. Espírito Santo de Deus, meu Pai, eu não sei o que o teu povo vai te pedir neste momento. Eu não sei o que eles querem que o Senhor faça, mas eu te peço, em nome de Jesus Cristo, vosso amado Filho, Senhor, responda a oração do teu povo neste momento. Pai, a tua palavra diz, Senhor, que tudo é possível àquele que crer. Aleluia, glória a Deus. E a tua palavra diz também, meu Pai, que eu tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Aleluia, glória a Deus. Se você teve fé, meu irmão e minha irmã, pode ter certeza que Jesus já atendeu o seu pedido, já atendeu a sua oração. Amém? Aleluia, glória a Deus. E aqui a Bíblia relata que quando Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Ele respondeu: mestre, que eu volte a ver. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia relata que imediatamente Jesus disse: então veja, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Aleluia, glória a Deus. E ele saiu pulando, salteando e seguindo a Jesus com toda aquela multidão, com a sua visão restaurada. Aleluia, glória a Deus. A nossa fé faz toda a diferença.
Aleluia, glória a Deus. Os milagres de nosso Senhor Jesus Cristo e os milagres que o nosso Deus fez no passado, Ele continua fazendo nos dias de hoje, só que depende da nossa fé, porque sem fé é impossível agradar o nosso Deus. Sem fé é impossível que um milagre aconteça na sua vida. Amém, aleluia, glória a Deus. E aqui eu separei aqui 5 lições que nós podemos aprender com o cego Bartimeu. Aleluia, glória a Deus. A primeira lição é: as dificuldades não definem quem você é. Aleluia, glória a Deus. Se Bartimeu fosse pensar na dificuldade que ele estava tendo ali, de cego, chegar até Jesus, ele não sabia que direção Jesus estava, ele não sabia como chegar até ele, porque não enxergava, não estava vendo a multidão, não estava vendo Jesus, não estava vendo ninguém. Aleluia, glória a Deus. Só que ele não olhou pela dificuldade dele. E você também, como Bartimeu, não pode olhar pelas suas dificuldades. Amém, aleluia, glória a Deus. E a outra que a gente pode ver aqui é: reconheça quem pode realmente te ajudar. Aleluia, glória a Deus. Só quem pode nos ajudar, só quem pode resolver nossos problemas é nosso Senhor Jesus Cristo, é nosso Deus que está no céu. Ele tudo pode, aleluia, glória a Deus. E nós também podemos tudo nele que nos fortalece. Aleluia. Então você faça como Bartimeu, reconheça e fale com quem pode te ajudar. Não adianta você reclamar para parentes, amigos, irmãos. Eles não podem fazer nada em determinada situação da sua vida, mas Jesus, Ele tudo pode. Amém? Aleluia, glória a Deus. E a terceira lição que nós aprendemos aqui é que não deixe as vozes negativas te calar. Aleluia, glória a Deus. Bartimeu, ele gritava ali e aquela multidão tentava impedi-lo de chegar até Jesus, tentavam impedi-lo de receber o seu milagre, mas ele não deu ouvido às vozes negativas. Aleluia, glória a Deus. E você também que está aí assistindo não pode dar ouvido a vozes negativas nenhuma. Aleluia, glória a Deus. Porque hoje o que mais existe no nosso meio é espíritos destruidores de sonho. Aleluia, glória a Deus. Talvez você tenha um sonho na sua vida, você chega e conta para um irmão da igreja, conta para sua irmã de sangue, sua família. Ele fala: não vai mexer com isso não, você não vai conseguir não. Se Bartimeu tivesse ouvido aquela multidão, ele não teria recebido o seu milagre. Aleluia, glória a Deus. Então não ouça as vozes negativas. Amém, aleluia, glória a Deus. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Aleluia. E a quarta lição que nós podemos aprender com essa passagem de Bartimeu é: tenha coragem para dar o primeiro passo. Aleluia, glória a Deus. Se Bartimeu tivesse ficado no lugar onde ele estava, lá na beira do caminho, não tivesse dado o primeiro passo para chegar aonde estava Jesus, ele não teria recebido o seu milagre. Aleluia, glória a Deus. Se ele não tivesse gritado, se ele não tivesse aumentado a sua voz para que Jesus ouvisse, no meio de toda aquela multidão, imagino eu que deveriam estar conversando, muitas vozes ali ao mesmo tempo, mas ele gritou mais alto e Jesus soube diferenciar a voz dele. Aleluia, glória a Deus. A mesma coisa acontece nos dias de hoje. Deus, Ele sabe exatamente o tom da sua voz. Ele sabe exatamente quem é que está falando com Ele no mundo inteiro. Nenhuma voz é igual à outra. Aleluia, glória a Deus. Então quando você ajoelha no seu
quarto e ora ao nosso Deus, ou a nosso Senhor Jesus Cristo, que é o teu amado Filho, que é o próprio Deus também, Ele sabe diferenciar a sua voz. Aleluia, glória a Deus, santo é o teu nome, Senhor. E a quinta lição que nós podemos tirar com Bartimeu é: desapegue do que te prende ao passado. Aleluia. Bartimeu, ele quis desprender daquela cegueira que o deixava triste, que o deixava destruído. Aleluia. Aquilo lá fazia parte do passado dele e ele desprendeu. Ele simplesmente quis viver algo novo da parte de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Então não fique pensando no seu passado. Faça como Bartimeu, esqueça o passado e tenha vida nova em Jesus Cristo de hoje em diante. É você mesmo. Ele manda te dizer: tenha vida nova a partir de hoje. Esqueça o seu passado. Amém? Aleluia, glória a Deus. Santo é o teu nome, Senhor. E a palavra que Deus manda dizer para você nesta manhã é: se você é alguém de confiança do Rei, se você é alguém de confiança de nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus, ou do nosso Pai que está no céu, aleluia, não temas, Deus é contigo, aleluia, glória a Deus. Lembre-se que situação nenhuma pode fazer você entristecer, pode fazer você desistir, pode fazer você recuar. Sabe por quê? Deus não tem prazer em quem recua. Aleluia, glória a Deus. Deus não tem prazer em quem retrocede. Aleluia, glória a Deus. Deus, Ele tem prazer em quem persiste. Aleluia, glória a Deus. Ele tem prazer em quem não recua. Aleluia, glória a Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Deus, Ele não gosta de pessoas fracas. Aleluia, glória a Deus. Ele não gosta de pessoas que são mornas. Ou você é frio ou você é quente. Aleluia, glória a Deus. Morno, Ele diz na palavra dele que ele vomita. Aleluia, então persista, não desista. Bartimeu, ele não desistiu, ele persistiu. Quanto mais aquela multidão o apertava, tentava fazer ele desistir de chegar até Jesus, muito mais alto ele gritava. Amém? Aleluia, glória a Deus. Santo é o teu nome. E lembre-se que tem um Deus no céu que conta com você na terra. Ele não precisa nem de mim e nem de você, mas Ele conta com você para fazer a obra dele com firmeza, com persistência, com dedicação. Aleluia, glória a Deus. Santo é o teu nome, com confiança. Aleluia. E Ele mandou eu te dizer aqui e agora. Aleluia, glória a Deus. Como Jesus Cristo disse para Bartimeu: levanta e anda. É você mesmo. Deus está mandando dizer para você, assim como Jesus diz para o cego Bartimeu: levanta e anda. Aleluia, glória a Deus, porque Deus é contigo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, aleluia, glória a Deus. Muito obrigada a você que assistiu aí. Muito obrigada a você que vai assistir depois, irmã Edna Borges. Muito obrigada, minha irmã, por ter ficado até o final. Deus possa recompensar grandemente a sua vida. E Deus manda dizer para você, irmã Edna Borges, assim como Jesus disse para Bartimeu: levanta e anda, persista e não desista. Amém? Aleluia. Irmã Edna Borges, tenha um restante de domingo abençoado, uma semana abençoada, você, toda a sua casa, sua família e seu filho. Que Deus possa te abençoar grandemente, minha irmã. E você pode ter certeza
que a sua firmeza em Deus será recompensada. Amém? Fica na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E a todos que assistiram, fica na paz de Jesus. Domingo que vem, meu esposo estará aqui. Um domingo sou eu, o outro é ele. Nós estamos revezando, amém? Glória a Deus. Mas durante a semana, ele está sempre aqui. Na terça e na quinta, 22h30. E nós contamos com você e nosso Deus que está no céu também. Amém? Fiquem na paz.